Sabe, é uma pergunta que a gente se faz. Como é que um cientista, alguém treinado para observar, pode olhar para uma coisa e simplesmente não enxergar a verdade ali? Pois é, hoje a gente vai mergulhar na história de Louis Agassiz e no ponto cego dele, uma história que mostra bem o perigo de só observar sem questionar. Essa frase, apenas olhar não é o suficiente, ela é a chave de tudo aqui. É isso. Observar por si só não adianta. Não garante nada. A gente tem que ir além, né? Tem que perguntar, duvidar, conectar os pontos. Vamos lá. Quem foi Louis Agassiz? Olha, ele era um gigante. Um nome de peso na história da ciência. Só que, por trás de toda a fama, de todas as conquistas, tem um lado bem sombrio na história dele. Um ponto cego enorme. Olha só essa imagem. É uma montagem, claro, uma foto de truque da época. Uma realidade falsa, mas que foi montada com todo cuidado. E aí fica a pergunta no ar, né? Será que ele estava tão ocupado, conversando consigo mesmo, que acabou perdendo a capacidade de ver o mundo como ele realmente era? E só para a gente ter uma ideia do lugar dele no mundo, Agassiz era uma voz muito, mas muito poderosa na ciência. E ele foi um dos maiores opositores de Charles Darwin e da teoria da evolução. Essa resistência a novas ideias, a coisas que batiam de frente com o que ele acreditava, acabou virando uma marca registrada da carreira dele. Pois é, e é justamente essa resistência que nos leva para a ideia mais controversa dele. Aquela que acabou marcando seu legado da pior forma possível. Uma teoria que, olha, saía da biologia e entrava com os dois pés num terreno perigosíssimo. O da ideologia. O nome disso, poligenismo. Basicamente, a ideia central dele era que as raças humanas não vieram de um mesmo ancestral. Não. Para ele, cada raça tinha sido criada de forma separada, com origens completamente diferentes. Imagina o cenário. Estados Unidos, século XIX. Isso aí causou um conflito gigantesco. Porque de um lado tinha a visão bíblica, que era dominante, falando que todo mundo veio de uma criação só, Adão e Eva. Do outro, vinha o Agassiz com essa teoria dele de várias origens. E o pior, ele vendia isso como se fosse ciência. E é aí que a coisa fica feia de verdade. Essa teoria virou uma arma na mão de quem defendia a escravidão. Eles pegaram as ideias do Agassiz e usaram como uma desculpa científica para a escravidão, sabe? Para dizer que existia uma hierarquia entre as raças, que era algo fixo da natureza. E o que a Agassiz fez para tentar provar o ponto dele? Ele usou uma tecnologia que era a mais nova da época, a fotografia. Só que, e esse é o ponto-chave, ele não usou a câmera para descobrir algo novo. Ele usou para confirmar o preconceito que ele já carregava dentro dele. E ele foi bem metódico nisso. Em 1850, ele foi até a Carolina do Sul e mandou fazer essas fotos, esses daguerreótipos. Imagens que, anos depois, foram parar num livro super influente e abertamente racista chamado Types of Mankind, como se fossem a grande prova da teoria dele. É uma ironia que chega a ser dolorosa, né? O Agassiz, que era considerado um mestre do método científico, fez exatamente o contrário do que a ciência prega. Em vez de observar para depois concluir, ele fez o oposto. Ele já tinha a conclusão pronta na cabeça e saiu caçando provas para ela. Ele basicamente virou a ciência de ponta cabeça. O argumento dele era chocante, mas direto. Ele olhava para essas fotos e dizia que aquelas pessoas ali não eram só diferentes. Nas palavras dele, elas eram de uma outra espécie. Só que se a gente parar e olhar com atenção para essas mesmas fotos hoje, a gente vê outra coisa. Uma história completamente diferente aparece. Uma história que o próprio Agassiz foi incapaz de enxergar. Felizmente, apesar de tudo, os nomes foram registrados. Esse é o Renti. E só o fato de podermos dizer o nome dele já é o primeiro passo para devolver à humanidade que a teoria do Agassiz tentou tirar. E essa é a Délia, filha do Renti. Olha só, o laço de família, pai e filha, uma das coisas mais básicas da experiência humana, está registrado bem aí. Uma contradição direta com aquela tese desumana do Agassiz. Fica a reflexão. Se ele tivesse olhado de verdade com outros olhos, com o mínimo de empatia, ele não teria visto uma espécie diferente. Ele teria visto a humanidade que eles compartilhavam. Quem sabe, talvez ele visse até um pouco de si mesmo ali. Tá, e hoje? O que a gente vê quando olha para essas imagens? Qual o peso que elas carregam agora, depois de tanto tempo? O legado dessas fotos é duplo, sabe? Por um lado, elas são um aviso bem sério de como as imagens podem ser manipuladas, mal utilizadas,
Mas, por outro, elas viraram documentos históricos fundamentais. Uma janela, mesmo que muito dolorosa, para a vida de pessoas que foram escravizadas. E por uma ironia do destino, a imagem mais famosa hoje que representa o legado do Agassiz não foi nenhuma daquelas que ele mandou fazer. Foi esta aqui, uma foto tirada depois do grande terremoto de São Francisco em 1906. Uma estátua dele caída do pedestal. E não foi por causa de um protesto. Foi a própria natureza que a derrubou. É uma metáfora muito forte, né? E deixa uma pergunta para a gente pensar. O que uma estátua no chão nos ensina sobre como legados, mesmo os que parecem de pedra, podem um dia vir a ruir?